Rui, a Empíricos, ela recentemente retirou a recomendação de compra para a Petrobras. Eu queria entender por que que isso aconteceu e se ela vai deixar realmente de ser uma boa pagadora de dividendos. Né? Bom, eu acho que uma coisa aqui que a gente sempre tem que lembrar quando a gente fala de. Quando a gente vende uma ação, né? Não é necessariamente porque a gente se tornou pessimista com ela, ou porque a gente está apostando contra, porque acha que a ação vai cair, né? É simplesmente uma questão de risco-retorno, né? Para entender por que a gente vendeu a Petrobras agora, a gente tem que entender por que a gente comprou a Petrobras lá atrás. Isso foi coisa de abril do ano passado, né? Naquela época, o preço do petróleo estava 110, 120 dólares o barril. A Petrobras tinha essa política que eu falei de distribuir 60% do fluxo de caixa livre. A política de investimentos, na verdade, era uma política de desinvestimentos, né? Ela estava vendendo ativos ruins, pouco rentáveis, então estava gerando muito caixa e boa parte desse caixa estava sendo distribuído, né? Como eu falei. E a gente tinha uma política de preços que, assim, não era 100% fiel aos preços da gasolina, do diesel lá fora, né? E do petróleo, mas seguia ali, de certa forma, né, com um pouquinho de atraso, mas seguia, né? Pula um ano e meio, que é o que a gente chega hoje aqui, né? A gente tem um barril de petróleo que está 40, 50 dólares abaixo do que estava no ano passado. Uma política que era de desinvestimentos e agora é de investimentos, mas não só de investimento, mas em ativos muito pouco rentáveis, né? E uma mudança aí da política de distribuição de dividendos, que caiu de 60% para 45%, e também uma mudança na política de precificação de combustíveis, que ficou bem mais opaca do que era antes, né? Então, antes você tinha ali uma coisa que seguia mais à risca os preços internacionais, agora você tem ali uma coisa que é meio subjetiva, envolve bandas de preço externo, custo interno, coisas que não são muito bem explicadas, que por enquanto, né, nesse resultado do segundo trimestre, a gente não teve indícios de que está acontecendo ali alguma interferência, fazer a companhia vender combustível abaixo do preço de custo, mas que em algum momento isso pode acontecer porque as regras não estão claras, né? E quando o jogo não está com a regra clara, a gente, né, sempre fica com o pé atrás, né? E, além disso, no ano passado, quando a gente comprou, a Petrobras negociava por 2 vezes lucro, com um dividend yield de 40, 45%, que na verdade até foi mais do que isso, né? E hoje a Petrobras negocia a 4 vezes lucro, que ainda é barato, se você for ver na média global de produtores de petróleo, mas é um negócio que já está muito mais em linha, até mais caro do que a média da própria Petrobras, né? E com dividend yield que hoje não chega a 20%, que é ótimo, O que eu ia falar, um talvez dividendo de 20% é bom. talvez seja o melhor da bolsa ainda, esses 20%. Mas será que ele remunera o risco político de você ter ali, ter uma interferência amanhã, né? Então, assim, uma coisa, e aí eu sempre falo, né? O preço, o valuation é um negócio que você sempre tem que ter muito em mente para entender o quê? Se der alguma coisa muito errado, qual a chance dessa ação cair 40% de um dia para o outro? Né? Porque essas coisas são as que machucam o investidor. Né? Não é uma queda de 2, 3%. É um negócio se acordar no outro dia e tá caindo 40%, esse dinheiro evaporar. Né? Quando uma empresa está negociando por 2 vezes lucro, pagando um yield de 40, 50%, você, dono daquela ação, se aceita desaforo. Né? Você fala, putz, beleza, né? Tomei uma tungada aqui, mas né, tô recebendo 50% de dividendo, então até beleza, isso aqui eu vou relevar, sabe? Outra coisa é você com um yield aí de 15, 20% num papel que já está negociando acima da média, pode não acontecer nada ruim, pode não acontecer. Mas se acontecer, o impacto vai ser muito maior do que antes. Então, esse cenário, né, de risco-retorno já não fazia mais tanto sentido de novo. A gente continua vendo talvez o melhor dividend yield da bolsa ainda, né? Mas dados os riscos, né, a gente entende que não vale mais a pena nesse cenário aí de talvez um dia acordar com uma notícia muito ruim, né? O papel está aceitando pouco desaforo, digamos. Exatamente. Acho que essa é a ideia mesmo. E o risco de ter algum desaforo no governo atual
não é desprezível. E tem o mercado, ele sempre vai, né? Assim, é o que você sempre tem que tentar pensar independente do que o mercado pensa, né? No começo do ano, como começou esse burburinho, vai entrar o governo PT e tal, a gente manteve Petrobras. Por quê? Porque a ação estava ainda negociando, foi antes da alta de 80%, 70% aí. Primeiro, porque a ação ainda não tinha subido muito. Segundo, porque o governo precisava muito de dividendos, né, por questões fiscais, de equilíbrio fiscal e tudo mais. A gente está vendo isso ainda, né? E na época o mercado estava dando que não ia distribuir nada de dividendo, ia cortar tudo e já era, né? Hoje o mercado ele migrou esse pensamento, né? E aí começa a migrar para um patamar que você já falou, opa, vocês estão começando a ficar um pouco otimista demais, né? Então assim, putz, tudo bem, não vai cortar o dividendo, mas será que vai pagar tanto dividendo assim? E esses projetos aí de expansão, investimento em eólica, beleza, tem uma parte que tem uma questão política, que é importante, mas quanto do seu fluxo de caixa você vai destinar para esse tipo de coisa? Então, e de novo, hoje, 4 vezes lucros, a gente já entende que o mercado já está vendo aí com olhos talvez otimistas demais. Nesse momento, a gente não quer encarar. Pode ser que saia uma notícia ruim, o papel caia 30% e a gente compre amanhã. Pode ser que sim, né? Porque aí o mercado ele volta e o mercado é muito o maníaco depressivo, né? Que passa de um estado de otimismo demais numa hora e pessimismo demais na outra hora, né? Bipolar. Exato. E aí a gente tem que tentar entender quando o mercado está rumando para esse lado muito otimista. E aí, beleza, ainda tem dinheiro para ganhar ali, ainda tem dinheiro na mesa. Se continuar tudo certo, ainda a ação vai subir, né? Mas talvez não seja tanto assim ainda que tenha para ganhar. E dados os riscos envolvidos, talvez seja melhor olhar de fora e talvez até, quem sabe, se aparecer uma notícia ruim e o papel cair, a gente vai olhar de novo para 3 vezes lucros, talvez, 2 vezes e meia lucros, a gente se interesse de novo pela história.